O Vasco de 98 era um timaço. No ano em que comemorava seu centenário, a equipe comandada pelo delegado Antônio Lopes fez por merecer a conquista da Libertadores, uma taça que se gravou como a maior da história do clube e que também permitiu a viagem para Tóquio, no Japão. Do outro lado, o Real Madrid tinha fome, pois os merengues haviam encerrado um jejum de 32 anos sem o título da Champions, e o time do Real também contava com um elenco cheio de grandes jogadores, mesmo sem começar o ano dos Galácticos. Esse duelo prometia ser uma decisão de peso. O Vasco entrou em campo com Carlos Germano no gol, Odivan e Mauro Galvão na zaga, Felipe e Wagner na lateral, Juninho, Ramon, Luizinho e Nasa no meio e a dupla Donizete e Luizão no ataque. Já o Real entrou em campo com Ilgner, Panucci, Sans, Hierro, Sanchis, Roberto Carlos, Redondo, Seedorf, Raul, Sávio e Mijatovic. Quando a bola rolou no Estádio Nacional de Tóquio diante de aproximadamente 51 mil torcedores, as duas equipes fizeram uma grande partida. O Vasco começou o duelo mais recuado, tentando aproveitar os contra-ataques. Enquanto isso, a posse de bola era do Real Madrid, orquestrado pela técnica apurada de Seedorf na faixa central. Além disso, o esquema com 3 zagueiros permitia que Roberto Carlos avançasse com frequência, e a partir de uma falta na lateral é que os espanhóis criaram a primeira chance, na qual Raul exigiu uma defesa a queima-roupa de Carlos Germano. O Vasco daria sua resposta com Ramon testando Ilgner em um chute de longe, porém o Real saiu em vantagem aos 25 minutos, quando Roberto Carlos cruzou da esquerda e Nasa desviou contra a própria rede, que resultou em um gol contra. O lateral madridista seguiu como a principal arma da sua equipe e poderia ter ampliado o placar antes do intervalo, em uma cobrança de falta que o goleiro vascaíno rebateu. Nos minutos seguintes após o gol, o Vasco se retraiu mais do que deveria, se resumiu aos lançamentos longos a Luizão e Donizete, e o Real dominou as ações. No entanto, o time merengue pecou demais nas finalizações e não foi tão agressivo. Se o Vasco conseguisse controlar mais a bola e usar jogadas individuais de Juninho e Felipe, certamente o gol sairia. Com a bola no pé, o Vasco era talvez até mais forte do que o Real, e isso seria visto por todos no segundo tempo. No segundo tempo, o Vasco precisou sair mais para o ataque, e o empate aconteceu logo aos 11 minutos. A partir de um contragolpe, Luizão soltou o pé e obrigou o goleiro a fazer boa defesa. Apesar da bela defesa, a bola sobrou para Juninho. Ele dominou a bola dando um corte no Redondo e depois fez um golaço chutando a bola no ângulo. O gol do Vasco incendiou a partida e o Vasco começou a pressionar, embora as chances surgissem para as duas equipes. O jogador Mijatovic deu trabalho para Germano com uma cabeçada, mas quem incomodava mesmo no jogo era Felipe, avançando praticamente como um ponta pelo lado esquerdo, dando trabalho para a defesa do Real, principalmente o Panucci. O primeiro lance bom do Felipe foi dar um chute que cruzou a pequena área e seguiu para fora. Logo depois, ele fez uma baita jogada driblando os marcadores e estava prestes a fazer o gol, mas infelizmente o gol não veio. Todos nós sabemos que o futebol é ingrato, sempre foi, e o lema de quem não faz leva foi visto nesse jogo. Faltando 7 minutos para o fim, saiu um dos gols mais lembrados do Real Madrid, não apenas pela importância, mas também pela dificuldade na execução. Antes da linha central, quando o Vitor chegou para dar o carrinho, passou lotado no movimento toureiro do atacante, que girou o corpo e limpou a bola para que o lateral passasse lotado. E daí então,
Odivan se aproximou para o combate, mas também foi ludibriado pelo atacante, que deixou o zagueiro falando sozinho após puxar a bola para o meio da área. Com a meta escancarada, Raul decidiu a partida com a perna ruim, sem dar chance para Carlos Germano. Aquele Mundial foi bastante considerável aos merengues, pois eles não a ganhavam desde 1960. Já os vascaínos ficaram tristes, porém com orgulho de ter perdido jogando bola contra o maior time do mundo. O Vasco da Gama é grande demais, e você que é torcedor do Vasco assim como eu vou te dizer uma coisa: um dia veremos o Vasco voltar a ser como era antes. E assim vou me despedindo por aqui.